Em apenas um show o que não falta, são personagens excêntricos. Mas nenhum deles é tão enigmático quanto o Saltitão, um Yeti imortal. Ao longo das 4 primeiras temporadas, fragmentos do passado desse personagem foram sendo revelados em diferentes episódios. No entanto, é somente no especial de meia hora da 5ª temporada que sua história completa é contada. E já adianto, é uma história muito emocionante. Então enquanto você prepara o lenço, que tal já curtir este vídeo? Eu sei que você gosta do Saltitão e que vai gostar desse vídeo. Assiste ele até o final para relembrar essa saga da mudança de um jovem delinquente em um dos maiores heróis da série. Considere se inscrever no canal também, além de me dar uma enorme força, você ficará sempre ligado em meus novos vídeos. Saltitão é um dos personagens principais de apenas um show. Geralmente sendo um personagem calmo e que tenta utilizar a razão para resolver problemas. No começo sabemos muito pouco sobre ele e vamos descobrindo aos poucos sua história ao longo de pistas em alguns episódios. Mas a história de fundo dele é finalmente revelada no especial da 5ª temporada, a história de Saltitão. É justamente essa história do Saltitão que abordaremos neste vídeo. Explorando como essa narrativa, simultaneamente hilária e surpreendentemente trágica, mergulha de forma fascinante na essência desse personagem. O episódio começa com uma trama que envolve Mordecai e Rigby auxiliando o Saltitão na reparação do telhado do parque. Quando eles fazem uma pausa para o almoço, Rigby não consegue pegar seu sanduíche, o Saltitão prontamente oferece o seu, sem provar nem um pedacinho. Esse gesto estabelece a ideia de que o Saltitão cuida dos rapazes de uma forma que nenhum outro personagem realmente faz. Enfim, Mordecai e Rigby começam a divagar sobre o que fariam se fossem imortais como o Saltitão, fazendo-lhe diversas perguntas. E, por fim, eles indagam como o Saltitão adquiriu sua imortalidade, o que o leva a contar a história central do episódio. A primeira cena dessa história nos transporta para uma mistura hilária entre um lugar bem antigo mas sendo uma paródia de uma escola secundária típica dos filmes dos anos 1980, adicionando um toque de humor ao longo do episódio. Além de explicar a imortalidade do Saltitão, o episódio também revelará completamente a razão por trás de seu nome. Também somos apresentados ao diretor Bennett, um possível antepassado de Benson e que serve exatamente como um Benson na história, sendo responsável pelo lugar e que deve estar preocupado com o colégio, e isso nos presenteia com alguns momentos engraçados, como se realmente estivéssemos vendo Benson, mas isso sem nunca desviar o foco da trama principal do episódio. Durante a conversa com Bennett, descobrimos o motivo da transferência de Saltitão, ou melhor, o Hawks, como era conhecido na época, para essa nova escola secundária. Ele estava sendo constantemente expulso de outras escolas devido a brigas, algo que o destemido Hawks aparentemente não teme enfrentar. Pode parecer o início do jogo bully da Rockstar, mas acredite, é só mais um episódio de apenas um show. Bennett explica um pouco sobre a escola para o Hawks. O diretor chama o jovem Garrett para apresentar a escola, ele o guia pela instituição. Garrett apresenta o Hawks aos demais membros de sua turma, os Guardiões da Juventude Eterna. Eles formam o Conselho Estudantil Imortal e o Coral. Rolando algumas sátiras ao Conselho Estudantil, mas no meio de uma delas somos interrompidos e somos apresentados ao antagonista do episódio, que é uma versão mais jovem de um personagem que já conhecemos, e o único que mantém o mesmo nome, Cord Bane. Ele começa a aterrorizar seus colegas, mas acaba encontrando resistência por parte de Hawks. A cena seguinte é exatamente aquela típica de confronto com o valentão que é interrompida por um funcionário, algo que você já viu várias vezes e sabe o que esperar. Mas todo o elenco de personagens excêntricos contrastando com os poucos humanos e o embate entre a escola secundária moderna e a arquitetura antiga criam uma cena completamente engraçada e confusa. Tudo o que mencionei até agora está quase inteiramente relacionado à comédia do episódio ou à construção desse ambiente divertido e único. Embora ambos sejam ótimos, eles não justificam totalmente este vídeo ou a duração dupla do episódio. O que realmente leva este episódio a um nível superior é a introdução do interesse amoroso de Saltitão, Desdemona, ou melhor Mona. Desde o início de sua interação,
O Aulks e Mona têm uma dinâmica genuinamente encantadora. Quando Mona pergunta se o Aulks quer almoçar com ela, a trilha até muda e vemos o Aulks todo sem jeito, como não tínhamos visto ainda. Contudo, sua conversa é interrompida por Garrett e os bebês, que apresentam ao Aulks o plano de lutar contra Corgbane. E o Aulks não hesita em aceitar o desafio. As ilustrações dos planos são realmente engraçadas, mas a cena serve principalmente como exposição e para estabelecer o conflito principal entre Mona e o relacionamento de Aulks, já que ele quer lutar e ela odeia caras que lutam, deixando claro o enredo fantástico e estereotipado dos filmes adolescentes que a série parodia ao longo do resto do episódio. O Aulks promete a Mona que não irá lutar, e que ele quer conhecê-la melhor. Ela então diz que um bom jeito deles se conhecerem é ele se afiliando à comissão do baile. O Aulks aceita, e lá o relacionamento deles evolui. Ainda mais após o Aulks recusar um confronto contra Corgbane, dizendo que não vale a pena lutar contra ele. Mona fica feliz com a escolha de Aulks, e o grandalhão convida a moça para sair que aceita. Agora, Bane, sem resistência de ninguém, espalha o caos pela escola, deixando Garrett e os bebês muito preocupados. Eles convencem o Aulks a lutar, que seria para o bem da escola e da própria Mona e que ela entenderia que foi para o bem. Enquanto o Aulks sai com Mona, os Garrett e os bebês forjam os punhos da justiça. O Aulks e Mona terminam a montagem do baile, e após darem voltas saltitando, Mona brinca que passaria a chamar o Yeti de Saltitão. Eu vou ter que te chamar de Saltitão se continuar desse jeito. O Aulks presenteia Mona com um medalhão contendo suas fotos, em um momento sentimental que consegue brilhar por trás da paródia presente no episódio. Eles tomam a decisão óbvia de irem juntos ao baile que planejaram anteriormente. No entanto, o Aulks recebe a notícia, em uma cena maravilhosamente subversiva, de que a única hora disponível para enfrentar Corgbane é durante o baile, preparando o clímax do episódio e uma versão tipicamente peculiar de apenas um show do enredo de um encontro duplo, incluindo até mesmo a desculpa para ir ao banheiro para cumprir outro compromisso. Antes disso, o Aulks vai buscar sua acompanhante, e temos uma das falas mais engraçadas do episódio. É novo na cidade, Aulks? Não lembro de você das classes anteriores da Desdemona. Ah, não, senhor. Eu troquei de colégio várias vezes porque fico sendo expulso. Quando chega a hora do baile, o desajeitado Aulks tenta sair para lutar contra Corgbane, o que proporciona algumas das piadas fantásticas do episódio. O Aulks tenta diversas desculpas para sair daquele ambiente e ir lutar contra o vilão, mas Mona não cai no papo do Yeti. Do lado de fora, Bane começa a ficar impaciente. Após a segunda piada fotográfica, a sequência de ação começa e é imediatamente impactante, com uma música dramática clássica de apenas um show, enquanto Corgbane quebra a parede do baile, destrói algumas das decorações que Mona e o Aulks fizeram e vai enfrentar o Yeti. O diretor tenta interromper, mas é facilmente arremessado, mostrando que Bane realmente não estava nem aí. Mona entende que a única solução é permitir que o Aulks lute, e ela acena com a cabeça para que ele possa lutar sem que ela fique brava com ele. Embora não seja algo extravagante, a coreografia cumpre seu papel ao tornar a luta fluida, como é de praxe em apenas um show. A ação vai se intensificando e vemos que o Aulks não tem tempo de colocar os punhos da justiça. Sem eles, ele acaba levando uma grande surra do bebê grandalhão do mal. E se você está assistindo a este vídeo sem ter visto o episódio, cuidado com os spoilers. Além deles trazerem o que acontece na história, eles vão cortar seu coração. O Aulks é quase derrotado por Corgbane, mas Mona se atira, empurrando seu amado para longe, só que um pedaço do teto desmorona e cai em cima dela. Neste momento Garrett consegue jogar os punhos da justiça para o Aulks, que, tomado pelo ódio de perder sua amada, começa a golpear Corgbane sem dó. O vilão até tenta a rendição, mas o Aulks o arremessa para fora do planeta Terra. O Aulks corre para ver sua amada, mas só encontra o cordão que ele havia dado a ela. Mona morre. Não de uma forma típica de apenas um show, onde ela voltaria como um fantasma ou algo assim. Ela está verdadeiramente morta, de forma permanente. O episódio meio que pausa,
permitindo que a audiência sinta a importância deste momento. É uma cena chocantemente sombria que certamente poderia ter tido um pouco mais de tempo, no entanto, essa cena ainda prepara o desfecho da história principal que abordarei em um segundo momento. Primeiramente, a narração de Hawkes descreve como ele enfrentou um período difícil após a morte de Mona, nunca amando ninguém da mesma forma que a amava. Nos encontramos novamente com ele enquanto ele conversa com Garrett e os bebês, que o informam que ele não derrotou permanentemente Corg Bane e que ele retornará daqui a 157 anos. O Hawkes é oferecido a oportunidade de obter a imortalidade para combater seu retorno, mas os Guardiões da Eternidade advertem que isso vem acompanhado de uma vida de dor, testemunhando seus entes queridos perecerem enquanto você continua vivendo. No entanto, o Hawkes não hesita em afirmar que quem ele amou já o deixou. Os bebês têm uma última pergunta para ele: qual nome ele deseja ter ao renascer? O Hawkes faz uma pausa por um segundo, enquanto se lembra do dia que teve com Mona e da forma que ela o chamaria. Ele escolhe o nome que conhecemos, Saltitão, uma referência ao seu estado atual na Era Moderna, onde prometeu que não mais andaria. A partir daquele momento ele apenas saltitaria. De volta ao parque, Saltitão termina sua história para o Mordecai e Rigby surpresos e com lágrimas nos olhos, enquanto a dupla começa a repensar sua inveja em relação ao estado imortal de Saltitão. Enquanto isso, o episódio termina com Saltitão derrubando lágrimas sobre o mesmo medalhão que ele um dia deu a Mona, provando que sua história e seu amor eram verdadeiros. Caramba, isso foi um tanto deprimente em comparação com a maioria dos outros vídeos que eu falo neste canal. Não é segredo que apenas um show é mais focado em comédia. No entanto, este episódio especial criou uma história que, embora tenha algumas piadas verdadeiramente hilárias, recontextualiza completamente um personagem e seu papel no elenco. O cuidado de Saltitão com seu colega de trabalho é visto sob uma nova luz, sendo um reflexo de seu amor por Mona e seu juramento de continuar tentando ficar perto dela ao longo de sua vida eterna. No geral, este episódio definitivamente tem algumas falhas. Sua construção no meio leva a um desfecho apressado, mas ainda consegue entregar uma trama surpreendentemente emocional a partir de uma paródia de romances adolescentes escolares. E sua capacidade de pegar um aspecto tão simples do personagem, como ele ser chamado de Saltitão por causa de seus pulos, e transformá-lo em um lembrete constante de seu único e verdadeiro amor que lhe foi tirado, e do sacrifício que ele é obrigado a enfrentar a cada 157 anos, é notável. Bom pessoal, assim como Corg Bane eu voltei após um tempo sem postar, as coisas estão um pouco corridas, mas prometo tentar focar mais no canal. No momento ele não me dá dinheiro algum, então se você gosta do meu conteúdo e quer ver mais, por favor, curta, comente, se inscreva se não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, assim eu consigo me dedicar mais a ele e sempre trazer novos conteúdos para você. Espero que tenham gostado de relembrar a história de Saltitão. Valeu pessoal, até a próxima!